Vive para Deus, vive para Deus. Queridos, a cruz la de Jesus transforma o mundo. E cada mais sacrifício parando de pequeno queremos. Tudo que eu vou poder fazer, expressão de gratidão, de falar obrigado, adeção que na IAG, por todo lado, mas não está ali, eu não sei o que Cristo vai ser para nós. E na oração, e para Deus dando oportunidade, nem se só com alguém, um dia não contar com Jesus transforma o mundo da cruz. Amém. Amém, glória a Deus. Agora o desafio de se manter despertos, acordados, depois do almoço, ou querem ir para casa dormir? Eu gostaria. Mas está muito longe da tua casa. Né? Irmãos, alguma pergunta, alguma dúvida sobre o que nós falamos até agora? Algo que surgiu, que você gostaria de compartilhar? Está tudo claro? Estava conversando com o Buan e sobre o programa, os dias, os horários. Não adianta a gente fazer um programa que ninguém pode ver. Em dias que todos estão ocupados. Então, nosso desejo e a nossa característica como ministério sempre foi chegar de uma forma que seja acessível aos líderes que nós queremos treinar. Então, se alguns têm dificuldades durante a semana para poder fazer o curso, nós vamos estar conversando sobre possibilidades de fazer em horários e dias que a maioria pode. Então, enquanto a isso, esse é o nosso desejo. Mas tem que haver um compromisso também do esforço. Às vezes tem que ter um esforço de um lado, mas também tem que ter um esforço de outro para participar. Porque o que está em jogo aqui não é um conhecimento teológico. O que está em jogo aqui é tudo da igreja bíblica. Se nós não nos empenhamos a sermos treinados e sermos orientados nas Escrituras, a nossa tendência é de trazer um ensinamento fraco, debilitado, e isso vai fazer com que a igreja não tenha força. E diante das adversidades que nós vivemos, e vocês aqui têm muitas adversidades, outras religiões, e dificuldades de pessoas entender, diante dessa dificuldade, se nós não estivermos fortalecidos na palavra, nós não conseguiremos avançar. Amém? Então nós falamos sobre o primeiro módulo, que é o de interpretação bíblica. Como nós vamos interpretá-la? E nós temos alguns exemplos da importância da interpretação. Depois nós vamos começar com o Antigo Testamento. É basicamente uma revisão, ou melhor dito, um resumo do Antigo Testamento. Então, nós dividimos o Antigo Testamento em 4 aulas. A primeira aula, ela é o Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, 5 primeiros livros da Bíblia. Então, como que funciona essa divisão do Antigo Testamento? Por que nós dividimos dessa forma? Porque no momento da interpretação dos textos, nós precisamos saber o contexto. Você não interpreta da mesma forma o texto de Gênesis, o texto ali dos livros de Moisés, da mesma forma que você interpreta os livros poéticos, por exemplo. Não é? Então, o que acontece? Nós dividimos dessa forma porque aí nós pegamos os primeiros 5 livros que trata da criação, da queda do homem, do dilúvio, da multiplicação das línguas em Babel e dos patriarcas. Não é verdade? E depois nós vamos chegando até o tempo de Moisés, com a saída do Egito, da escravidão, a passagem pelo deserto
Então, essa sequência histórica é muito importante porque ela é muito parecida na hora de interpretação, na hora da gente estudar. Então você vai ver que no início, no livro de Gênesis, nós vamos trazer uma perspectiva da criação e nisso vai sair muitos atributos de Deus. Deus como todo-poderoso, Deus como Criador, Deus como que sustenta todas as coisas, o Deus que coloca as regras que devemos viver, quando ele disse para Adão e Eva, não comam do fruto. As consequências do pecado, que nós vemos quando o homem cai, mas ao mesmo tempo nós vamos ver a promessa do Messias. Ali em Gênesis capítulo 3, nós vemos o momento que o homem peca. Mas no mesmo capítulo 3, nós vemos a promessa do Messias. Quando ele diz que a serpente morderia o calcanhar, mas ele pisaria na sua cabeça, o fruto da mulher, que é uma profecia messiânica daquele que viria salvar a humanidade. Então, nós estudando esses 5 livros, nós vamos estudar desde essa perspectiva, um Deus que está criando e que interage com o ser humano. Quando a gente entende essa perspectiva, é bem mais fácil da gente entender a forma que Deus está atuando na história. Nós vemos como Deus atua na história, como que Deus abençoa e promete, e como as promessas de Deus sempre são cumpridas. Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, Deus chama, Abraão vem de uma região totalmente pagã. Nós não sabemos o histórico de Abraão, nós não sabemos a fé que Abraão tinha quando Deus o chamou. E isso mostra que Deus chama quem Ele quer. Você não precisa ser filho de crente para ser chamado. Você não precisa ser uma pessoa de determinada etnia ou de determinado país. Deus chama quem Ele decide chamar. E Ele chamou Abraão. E Ele prometeu bênçãos e falou: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E essa profecia se cumpre quando o Evangelho é anunciado depois da vinda de Jesus até os confins da terra. E nós ainda estamos num processo de cumprimento dessa profecia, dessa palavra, de levar a bênção a todas as famílias da terra. Então, quando você está indo pregar o Evangelho, você olha para Gênesis e vê que Deus tem uma promessa que Ele está cumprindo em você e através de você. Nós vemos a divisão das línguas quando nós entendemos que o homem, ele sempre tem uma tendência egoísta para fazer o nome dele grande. Não foi assim que os moradores daquela região, vamos construir uma torre, vamos ser famosos, vamos fazer para nós e ter um grande nome. Aí nós vemos o contraste de Babel com Abraão. Eu te abençoarei e eu engrandecerei o teu nome, Deus diz a Abraão. E o povo de Babel, eles quiseram engrandecer o seu próprio nome. Então nós começamos a ver que a nossa vida não é para nós, é para Deus. O nosso viver é para a glória de Deus. Tudo o que fazemos, como diz o texto já no Novo Testamento, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Abraão tem o filho Isaque, que é o filho da promessa, apesar dele ter tido um outro filho chamado... Com quem que ele teve esse filho? Exatamente. Vocês têm aqui algumas dificuldades com maridos que têm mais de uma esposa? Não. Está aí o texto bíblico para mostrar que não são os únicos. Mas aí também nós vemos consequências difíceis quando existem esse tipo de atitude. Ao ponto de haver muitas dificuldades entre o filho da promessa
e Ismael, aonde Ismael vai por uma linha que hoje nós conhecemos como o mundo árabe. E essa guerra que nós temos hoje entre Israel e o mundo árabe vem lá de trás. E nós vamos aprender sobre esses textos, sobre o que diz, sobre a inimizade entre eles. Mas Deus deu a promessa, e através de Isaac, essa promessa é cumprida. Nós lembramos do sacrifício. A primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia, você sabe onde foi? Lá no momento em que Abraão subiu ao monte e disse para os seus servos: fiquem aqui, porque eu e o jovem vamos subir para adorar, e depois voltaremos. Espera lá, Deus tinha falado para Abraão que ele ia sacrificar o filho. Por que Abraão disse: nós iremos adorar e voltaremos? Porque Deus não é um Deus de mentira, Deus não é um Deus que engana, Deus é um Deus que cumpre promessas. E Deus tinha dito a Abraão que através de Isaac a multiplicação da bênção de Deus ia ser feita. Deus não mente. Então, Abraão foi disposto a matar o seu filho, mas sabendo que ou Deus ressuscitaria Isaac, alguma coisa aconteceria, porque Deus cumpre suas palavras. Tudo isso são ensinamentos que nós vamos entendendo no desenvolver desse Pentateuco. E chegamos no momento onde Isaac tem o seu filho, Jacó, e o irmão? Esaú. Quem que foi o primogênito? Esaú. E por que o primogênito não recebeu a bênção? Por que quando nós oramos em nome do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e não do Deus de Abraão, Isaac e Esaú? Eu acho que essa família tem um problema, isso é verdade. O pai já gostava de um e a mãe de outro. Tem filho aqui que os pais gostavam mais do teu irmão do que você? Quando existe esse tipo de coisa na família, dá problema. A mãe favorecia Jacó, fazia os enganados dela lá. Jacó gostava de fazer uma comidinha boa. E aí chega Esaú com fome, vários dias caçando, chega cansado. Eu quero comer. E Jacó fala assim: eu te dou, mas você tem que me dar a tua primogenitura. O direito de primogenitura, meus irmãos. O direito de primogenitura hoje, na cultura de vocês, o primeiro filho tem algum privilégio que o segundo não tem? Sim. Culturalmente, qual que é o privilégio? Por exemplo, na teoria Balanta é substituto imediato do pai. Quando o pai falece, é o mais velho que assume a família. O que mais? E também pode participar das reuniões importantes dentro da família. O filho mais velho participa. Existem culturas que ainda têm isso. Hoje na Europa, até no Brasil, não tem muito mais. No Brasil já teve antigamente. Mas hoje já, primeiro, segundo, terceiro filho, já o povo não está tendo nem filho. Lá na Europa já não tem nem filho. Eles têm um cachorro. É assim mesmo. Para que filho? Dá trabalho. Tem que cuidar. Compra um cachorro que dá um carinho. Está todo feliz, todo tempo, deixa em casa, bota um potinho de comida e tá bom. Está desse daí. Então o valor da primogenitura, hoje a gente não entende muito bem. Mas naquele tempo queria dizer que o pai falecer, ele assume o papel de sacerdote da casa. A metade dos bens do pai vai para o filho primogênito e a outra metade para todos os demais. Era assim. Então, Esaú não valorizou, a Bíblia diz assim, ele menosprezou a sua primogenitura. Só que tem um detalhe, ele vendeu
para Jacó, mas isso não era um contrato que se poderia fazer. Esse contrato poderia acontecer diante de testemunhas, aonde o filho mais velho renunciava à primogenitura e passaria para o seguinte. Porém, Isaac jamais aceitaria isso. Então Jacó engana o irmão, faz o irmão crer que ele já tinha perdido, e na hora de Isaac abençoar, antes de morrer, o que ele fez? Colocou a pele, enganou o pai também. Jacó era medonho. Jacó era igual os pastores de hoje em dia. Não é assim? Só que, meus irmãos, olha que coisa interessante. Jacó não recebeu o direito de primogenitura porque ele enganou o irmão dando de comer e pedindo, porque ele enganou o pai se fazendo como se fosse o irmão. Ele teve o direito de primogenitura porque a Bíblia diz que no ventre da mãe ele já lutava. E o texto bíblico diz que o Senhor disse: Amém. O mais velho servirá o mais novo. Amém. Deus tinha escolhido Jacó, mas isso não é justificativa para Jacó enganar o irmão. Muitas vezes Deus tem promessa para você, Deus fala e olha, isso aqui é para você, mas a gente não tem paciência. E o que a gente faz? Usa de formas humanas para conseguir o que Deus já prometeu. E isso faz com que o nosso testemunho seja um testemunho ruim. Pastor que quer plantar uma igreja, Deus prometeu, vai lá que tem alma salva. Deus vai, pode, eu vou usar você. Ele vai, não vai, enrola. E ele usa de vias humanas para poder fazer certas coisas, porque como não está tendo conversão, como pregar a palavra de Deus não está tendo conversão, ele começa a fazer outras coisas. Começa a pregar um evangelho diferente. Começa a atrair o povo para festa e para coisas. E começa a fazer coisas que não vêm do Senhor, porque ele não tem a paciência de esperar a bênção do Senhor. Jacó recebe essa bênção prometida por Deus. E Jacó, que era o favorito de quem? Da mãe ou do pai? Mãe. O que acontece com a história seguinte? Quem que é o filho mais famoso de Jacó? José. José. E a Bíblia diz o quê? Que José era o favorito de Jacó. Olha ele repetindo o mesmo erro. Mas Jacó agora estava diferente. Ele tinha lutado com o anjo. Ele tinha recebido a bênção de Deus diretamente. Era um homem de Deus agora. Mas ainda assim, os homens de Deus, se não cuidar, continuam tendo. Por quê? É a minha cultura. Oh, meu pai gostava mais do meu irmão. Não tem problema. Não é assim? Não tem problema. Os outros irmãos odiavam a José por causa do amor que o pai tinha com José. Mas não tem problema. Olha que interessante. Apacentava José com os seus irmãos, diz o texto bíblico, todos juntos. De repente José tem um sonho e vê que os feixes se dobravam diante dele. Depois do sonho, no próximo texto diz: Jacó envia os seus filhos para apacentar o rebanho, e José ficou em casa. Com certeza o pai falou: deixa eu ficar com José aqui, porque os irmãos estão bravos com ele, por causa dos sonhos. E fala: vai lá, dá uma olhada, vê como eles estão, né? Quando ele vai, os irmãos vendem ele como escravo. E aí começa a história que nós conhecemos. Primeiro ele vai para a casa de Potifar. Conhecem a história? Potifar, um homem poderoso, cheio de dinheiro. José era tão bom que ele deixou que José administra tudo, José. Porque José era um homem fiel e íntegro a Deus.
mesmo sendo vendido como escravo, ele continuou sendo fiel a Deus. E a esposa de Potifar, a senhora muito botou o olho em José, eu quero esse menino para mim. E insistia, insistia, insistia. Quantos de nós na primeira insistência já caímos? José ficou firme, firme, firme. O que aconteceu? Chegou um momento que ela agarrou ele e falou: você vai vir comigo, é agora. E ele fugiu e foi preso novamente. Continuou sendo fiel a Deus. E a Bíblia diz: e o Senhor estava com José. E ele ficou cuidando. Qual é a prisão aqui em Guiné-Bissau que um preso fica cuidando da cadeia? Tem alguma? Eu fico imaginando lá no Brasil, lá naqueles presídios de alta segurança, bota um preso para cuidar. Uma vez eu fui fazer um trabalho com a Jocum num presídio em João Pessoa. Nós entramos, tinha os cadeados, as portas, as grades, fizemos a apresentação, muito bacana. Na hora de ir embora, uma pessoa vem para mim e fala assim: olha, vocês são da Jocum, não são? Eu falei: somos. Então, eu fui da Jocum. Rapaz, você... eu fiz ETED, mas aí eu saí da Jocum. Eu sabia que Deus tinha um propósito na minha vida, mas eu não quis. E aí eu comecei a me envolver com problemas, com situações, e hoje eu estou aqui. Eu conversei um pouco com ele, orei com ele, e de repente quando eu olhei, cadê os jocumeiros? Tinham tudo ido embora. E fecharam a cadeia. E eu fiquei para dentro. Abre aí o guarda. Como que abre aí? Ele achou que eu era um preso. Eu falei: eu estou com a equipe. Ele olhou: tá com a equipe. Aí veio uma pessoa: não, aqui é a identidade dele, ele pode sair. Aí abriram para mim. Que susto! Rapaz, eu ia ficar ali um mês. Como que você dá a administração de uma cadeia para um preso? José era um homem íntegro. Segunda situação difícil. Terceira, foi vendido. A mulher de Potifar acusou ele de ter abusado dela sem ele ter feito nada. Agora está na cadeia. Aí ele interpreta os sonhos na cadeia. Olha que coisa interessante. Primeiro ele tem um sonho que ele com certeza sabe. Porque como Deus usava ele para interpretar, também ele sabia. Até porque o pai falou: você acha que a gente vai se prostrar diante de você? Não foi assim que ele ficou bravo falando com José? E ele interpreta o sonho de 2 presos. E o que ele interpretou aconteceu. E essa notícia, olha José fazendo a mesma coisa que o pai dele. O pai dele falou assim: deixa eu comprar a tua primogenitura aqui, porque vai que não dá certo o negócio da palavra de Deus lá, né? José fala para o copeiro: olha, quando você estiver lá com o faraó, fale de mim. Fale de mim. O copeiro falou? Passaram-se 2 anos. Ele foi esquecido. Aí um dia o faraó tem um sonho, todo mundo preocupado, ninguém conseguia interpretar. O copeiro falou: rapaz, tinha um menino lá na cadeia que ele sabia desse negócio de sonho. É José. E eu esqueci de falar dele. Ele esqueceu não, era Deus que tinha o tempo certo. Porque se o copeiro tivesse falado de José antes, talvez Faraó tiraria José da cadeia. E talvez José voltaria lá para ver o pai dele, para saber. Mas não. O tempo certo foi quando o Faraó teve o sonho. E aí a história você já conhece. E Gênesis termina com a história de José, que foi para o Egito, salvou a sua família e se multiplicaram. Mas passaram-se os anos
Os faraós futuros esqueceram da vida de José e tudo bom que José tinha feito para o Egito, e aí se torna um povo escravo. Até então não havia nação de Israel. Haviam os descendentes de Jacó, que Deus mudou o seu nome para Israel. Então é o povo de Israel porque eram os descendentes de Jacó. Melhor dito, era a promessa feita para Abraão: farei de ti uma grande nação. E ali no Egito, Deus faz essa nação. O interessante é que essa nação cresce e Deus levanta um homem para tirar essa nação do Egito. E quem era esse homem? O que significa Moisés? Moshe. Ele foi tirado da água. Que estratégia maravilhosa também, né? Joga o menino no rio, desce o rio e cuida do menino o resto da vida como mãe. E o menino não foi morto. Que maravilha. Isso é estratégia, né? Sabedoria do alto. Deus usa Moisés para tirar o povo numa dificuldade, com 10 pragas, com perseguição, abrindo o mar vermelho, mostrando de novo o poder de Deus e o propósito de Deus. O mar vermelho está na frente, os egípcios estão atrás. Pronto, acabou, morremos. Não, Deus abre o mar. Porque quando Deus promete, Ele cumpre. Passaram-se 400 anos, e aí? Deus não esqueceu da promessa dele. Nós estamos numa situação agora com uma família da nossa igreja, onde a esposa e o marido estão numa luta, numa dificuldade. O marido já não quer mais estar com a esposa, aí agora é a esposa que não quer mais estar com o marido. Uma família onde dinheiro não é o problema, onde a fama do filho, que é um jogador de futebol famosíssimo, ganhando milhões, mas não estão felizes. E eu falo, Deus pode restaurar o teu casamento, Deus pode trazer bem. Ela, não, eu já esperei muito tempo. Falei, o povo de Israel esperou 400 anos lá no Egito de escravo. E depois, quantos anos que eles ficaram no deserto? Mais 40. Deus cumpre as suas promessas. Não da nossa forma, mas da forma dele. E saem, vão para o deserto, e nós já sabemos, os mandamentos são dados para Moisés. O povo cria um bezerro de ouro. Porque demorou muito Moisés lá em cima. Quantos dias ficou Moisés lá em cima? 40 dias já fez um bezerro de ouro. Imagina se passa um mês. Digo, 2 meses mais. Aí construiu uma galinha de ouro. E assim embora. Mas Deus tem um pacto com o seu povo. O povo que desobedeceu e teve a rebeldia, eles foram mortos no deserto. Tinha enterro todo dia. Você já parou para pensar nisso? Toda geração acima de 20, 25 anos de idade morreu no deserto durante 40 anos. Com a contagem de mais ou menos, naquela época, 1 milhão de pessoas que saíram, é muita gente. Então ali morria gente todo dia. E quem entra na terra prometida? Nem Moisés. Poxa, mas Moisés tão bonzinho, tirou o povo de lá, mas ele bateu na rocha. Ele não deveria bater na rocha. E a rocha é a representação de quem? De Jesus. A gravidade da gente fazer coisas que não devemos. Mas Moisés não reclamou. Tanto é que Deus era tão amigo de Moisés que quem enterrou Moisés? O próprio Deus. E aí Josué e Caleb, que foram os 2 espias que, olha, a terra é boa, tem gigantes, tem dificuldade, mas a terra é boa, vamos para lá que Josué começa a liderar o povo, entra na terra prometida, conquista todo aquele território. Mas nesse momento de Josué, nós já terminamos o Pentateuco. Pentateuco até o momento onde Moisés ali
Morreu. Vê como a gente pode aprender. Só que dentro dessa história eu fiz a narrativa. Nós vamos ter as leis, nós vamos ter várias coisas que vão nos mostrar como que era o povo de Deus em obediência a Deus. Por que as leis? Por que os rituais? Por que tudo aquilo? Nós vamos aprender por quê. Nós não vamos entrar em profundidade de cada capítulo, mas nós vamos fazer um resumo do Pentateuco. E depois do Pentateuco, a segunda parte, segundo módulo do Antigo Testamento, que são os livros históricos. Aí vai narrar a história do povo de Israel, desde Josué, como quando inicia a transição do que nós chamamos uma monarquia divina, um reino onde Deus era o rei, não é verdade? Como nós chamamos de teocracia, o poder de Deus ali como o líder, e o povo pede um rei. Nós queremos um rei, como as outras nações, mas Deus não tinha chamado eles para serem únicos, uma nação santa, uma nação diferente. Um dos motivos das leis, um motivo dos rituais, era para mostrar que Israel não era igual às outras nações, mas o povo queria o quê? Queremos ser como as outras nações. Na nossa igreja nós vemos isso, as pessoas querendo ser como o mundo, e eu não estou falando de vestimenta. Muitas igrejas, eu conheço algumas, não, nós devemos nos vestir diferente, nós temos que ser assim. Não é a vestimenta que faz a diferença. Aí tá. Por isso que sacrificavam os cabritinhos. O povo queria ser igual às outras nações, e o que eles fizeram? Dá-nos um rei. Samuel ficou muito bravo, mas Deus falou, eles estão rejeitando a mim, não a você. E aí, o primeiro rei de Israel foi? Saul. Saul foi um bom rei. Se ele fosse bom rei, ele teria ficado. Mas Deus tirou. Deus falou, eu escolhi alguém melhor do que você. Um homem segundo o meu coração, chamado Davi. Davi, do momento que foi ungido rei, até o momento que ele assumiu o reinado, demorou. Quantos anos demorou? Quem lembra? Uns 3. Quem? Do tempo quando Davi foi ungido por Samuel, até o momento que ele começou a reinar todo Israel. Uns 13. 12 anos foram os que ele demorou para começar a reinar só numa região, e depois outros anos mais, se não me engano 8, para reinar em toda Israel. Aí você diz, ele já tinha sido ungido, tanta demora é essa? Tem gente que fala assim, eu tenho um chamado pastoral, mas a minha liderança não me reconhece. Eu vou montar minha própria igreja. Não é assim? Espera. Porque quem levanta, quem vocaciona, é Deus. E quando Deus chama, não tem quem impede. E digo mais, se você está sendo impedido, é porque Deus ainda está tratando o teu caráter. O tempo é uma escola. E muita coisa que eu adiantei na minha vida, que eu achei que eu bati a cabeça na parede. Porque eu não tinha a sabedoria, a maturidade. Então Deus usa diferentes circunstâncias para colocar uma pessoa no reinado. E Deus colocou Davi, de Davi veio Salomão, e aí a gente vê a narrativa dos livros históricos. Vemos a época quando Israel ficou sem rei. Estava no tempo de que Israel não tinha rei. Os juízes. E como que era Israel? Eles faziam o que bem lhe pareciam. Estavam totalmente desconectados de Deus.
Então, nos livros históricos, nós vamos conhecer a história de um povo que hoje segue a Jesus, no caso, na época, a Deus. Amanhã se desvia do caminho de Deus. Depois de amanhã vem um rei, estabelece novamente os caminhos do Senhor. Aí vem outro rei e se separa. Aí teve a guerra civil, não teve? Não foi uma guerra civil, mas foi uma divisão de reino. O reino do norte, Judá, e o reino do sul, Israel. Então o que acontece? Uma divisão, gente, do povo de Deus que estava no Egito, que foi tirado para a terra prometida, que juntos lutaram para conquistar a sua terra e agora estão divididos. E aí nós vamos aprender lições preciosas nesse texto. Lições que mostram exatamente como nós somos como povo. Não adianta a gente culpar a liderança, não adianta a gente culpar os governantes. Nós temos que fazer o que Deus nos chamou a fazer e fazer diferença e brilhar a luz de Jesus para que então mais pessoas conheçam e a nossa nação possa ser transformada. Terminamos os livros históricos. Quantos livros históricos nós temos? 12. É fácil de lembrar. Tudo tem a ver com 12 ou com 5. Pentateuco são 5. Históricos, poéticos e proféticos, 17, porque é 12 mais 5. Não é? Profetas maiores e profetas menores, 12. Então nós vamos entrar agora nos livros poéticos. Por quê? Porque quando você estuda história, você está estudando uma narrativa, que estão contando a história como foi feita. Então quando nós vemos ali, e Davi vendo Betseba a desejou, quer dizer que você tem que desejar a mulher dos outros? Não, é uma narrativa, está contando o que aconteceu. Entendemos isso? E Salomão tinha 600 mulheres e quantas concubinas? 300, 900. E você se queixa que tem membro da tua igreja que tem 2? Como dizem alguns, no Brasil é muito comum, já fiquei sabendo que aqui não é tanto, o problema é que o povo tem com as sogras, não é? Lá no Brasil todo mundo fala da sogra. Aí eu imagino Salomão com 900 sogras. Nossa. Não é? Mas isso aí é cultural, tudo bem, mas tem um detalhe aqui. Salomão, sendo rei, sábio, ele escreve, e ele escreve de uma forma poética. Quando o texto histórico diz que Salomão tinha várias mulheres, quando o texto histórico diz que Davi cometeu adultério, ele não está dizendo para que nós façamos o mesmo, ele está narrando o que aconteceu e as consequências do que aconteceu. Já o texto poético são escrituras poéticas, onde o autor está expressando algo de uma forma poética, como a música. A música, se você só escrever a letra, às vezes não tem muito sentido. Mas se você cantar, você vê que tem sentido. Porque é uma arte, é algo artístico. A poesia, ela fala de uma forma que chega ao coração. Ela fala de uma forma onde você entende melhor o que o autor daquela poesia está querendo transmitir. Então, quando nós estudamos Eclesiastes, nós temos que ver como a palavra de Deus em forma de poesia. E como nós temos uma poesia? Os salmos era o hinário do povo de Israel. Eles cantavam os salmos. Quando nós vemos os provérbios são sabedoria de um homem que, quando Deus falou, pede o que você quiser, o que ele pediu? Sabedoria. E Deus dá e ele escreve conselhos para um filho. Ouve, filho meu, o que eu te tenho a dizer. E começa a dar conselhos. Provérbios, os livros poéticos, não são livros de promessas em muitos casos, mas são livros de conselhos. Porque se você for pegar algumas partes ali como promessa, ele não está falando de promessa.
Ele fala que tudo debaixo do sol é frustrante, é correr atrás do vento. Então ele está te prometendo uma vida miserável nesse mundo? Não, ele está dizendo que quando nós não temos a Deus, o mundo, a vida, os anos vão e vêm e não tem sentido nenhum. Mas quando nós temos Deus, tudo é diferente. Porque Salomão viveu uma sabedoria com Deus, Salomão viveu anos maravilhosos servindo a Deus, e Salomão também viveu muitos anos desviado dos caminhos de Deus, onde as suas muitas mulheres desviaram o seu coração dos Deus de Israel. Não é assim? Então, nesse aspecto, nós vamos interpretar o texto poético de uma forma diferente. Por isso que nós precisamos de uma aula específica para esses livros. Cantar dos Cantares, o Cântico dos Cânticos, é um manual matrimonial. Muitos interpretam o Cântico dos Cânticos como um relacionamento entre Cristo e a igreja. Não, porque quando foi escrito o Cântico dos Cânticos, a igreja nem existia. A igreja foi inaugurada quando? Em Atos capítulo 2. Então é a relação entre nós e Deus. Não, por que não? Porque tem ilustrações no livro de Cantares que são ilustrações íntimas entre um casal. E nós não temos esse tipo de relacionamento com Deus porque nós não somos assim. A igreja comparada com a noiva de Cristo é algo que nós vamos trabalhar no Novo Testamento. Mas naquele momento, Salomão estava dando conselhos ilustrativos e poéticos sobre um relacionamento que começa num pré-nupcial, o desejo de estar com a sua amada, o casamento e o deleite da intimidade entre o casal, mostra os problemas que podem existir dentro do casamento. Lembra do texto onde diz que ele veio e ela não abriu a porta? E depois a reconciliação do casal. Ele deve ser estudado de uma forma poética, entendendo o que o autor do livro quis transmitir, o que Deus quis transmitir através dessa poesia a cada um de nós hoje. E o quarto módulo que nós trabalhamos no Antigo Testamento é o dos livros proféticos. A profecia ela tem que ser estudada especificamente porque são palavras que Deus deu especificamente em diferentes ocasiões para certas situações. Nós dividimos entre profetas maiores e profetas menores, não pela importância, mas pelo tamanho do livro. Os 5 profetas maiores são livros grandes, inclusive Isaías. Quantos capítulos tem Isaías? 66. Quantos livros tem a Bíblia? 66. Se você perceber, o livro de Isaías, os primeiros 39 capítulos falam sobre a mão de Deus pesando sobre o povo, profecias muito duras. E depois, a partir do 40, começa aquelas palavras de promessa messiânica. Até alguns teólogos dizem que o livro de Isaías é uma mini-bíblia. Não é? Então, é um conteúdo grande. Sendo assim, nós vamos estudar os profetas e as profecias que foram dadas. Agora, quando foi escrito o livro de Jeremias, de Isaías, de Daniel, de Ageu, de Abacuque, de Sofonias? Para quem foi escrito? Porque nós sabemos que quando a gente olha os livros históricos, houve uma divisão dos reinos. E nos livros proféticos, nós vamos vincular, esse profeta profetizou sobre o reino de Judá. Esse profeta profetizou sobre o reino de Israel. Esse profeta profetizou para os 2 reinos. Mas teve um tempo que a gente viu no livro histórico, onde Israel foi para o exílio. Lembra que foi para a Babilônia?
Quantos anos que ficou em Babilônia? 70. Por que ficaram 70 anos em Babilônia? Porque Israel tinha que cuidar da terra e Deus dizia que eles iam plantar e colher durante 6 anos e no 7º ano o que ele tinha que fazer? Descansar. Descansar a terra. E por mais de 400 anos Israel não fez isso, desobedeceu. E a terra pertence a quem? Ao Senhor. Ao Senhor. Então Deus tira Israel, manda para o exílio e fala: agora minha terra vai descansar. E durante quanto tempo? Todos os anos que Israel não descansou a terra. Vê? Eu não posso tirar um dia livre, eu não posso descansar porque eu tenho muito trabalho. Deus criou o homem e disse que ele tinha que trabalhar 6 dias e no 7º ele tinha que Descansar. Aí você não descansa. Pastor não tem tempo de descansar. Pastor que descansa é vagabundo. Vocês têm essa palavra aqui, vagabundo? Sim. Preguiçoso. Pastor, pode ir na minha casa. Hoje eu não posso, é o meu dia de descanso. Oxe, que pastor é esse? Pastor que não visita as ovelhas? E que Deus é esse que descansa no 7º dia? Aí a gente aprende que quando Deus manda, é para o nosso bem. Aí tem pastor hoje que está morrendo de ataque de coração. Tem pastor hoje que está se suicidando por depressão. Sabia disso? Por que será? Será que não está cuidando do seu corpo, não está descansando, tem que descansar? Os científicos já estão provando que todo empreendimento que é muito intenso, ele cresce rápido, mas da mesma forma que ele cresceu, ele pode cair. O empreendimento que ele cresce com pausas de reflexão, com pausas para poder avaliar, ele cresce e cresce e cresce. Porque existe um momento para encher o pulmão de ar e ir novamente. E na vida hoje, nós estamos numa faceta onde você já não tem um horário, porque você tem um telefone que toda hora está mandando mensagem e você precisa resolver as coisas. Antigamente eu resolvia na casa da pessoa, falava com ela, falava com essa, falava com essa, ia para minha casa. Acabou. Amanhã eu vou resolver outras coisas. Hoje você tem o celular, você está resolvendo toda hora. Então, não tem mais descanso. Não tem mais relacionamento. Ao invés de eu estar conversando, eu estou em outro lugar. E o povo foi para o exílio, ficou na Babilônia. E profetas profetizaram para o povo que estava em Babilônia. Jeremias 29:11, texto famoso que todos conhecem, coloca no quadro e pendura na parede. Pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Planos e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Aleluia. Colocamos na parede. Deus tem um propósito para a minha vida. Mas sabe o que está dizendo ali? Antes um pouquinho. Tem profeta que está dizendo que vocês vão ficar em Babilônia só 2 anos, só um pouquinho. Vai ficar não, 70 anos. Pode comprar casa, pode casar os filhos, pode plantar, que vocês vão ficar 70 anos aí, diz o Senhor. Pois eu sei o plano que tenho para vós. Já não quero mais esse quadro. Não é verdade? Então Deus também usa os seus profetas para profetizar para o povo que estava em Babilônia. E é importante você interpretar essas profecias. Você interpretar em outro contexto vai dar errado. Aqueles pastores que falam, irmão, abra aí a sua Bíblia, e onde está escrito Israel, coloca o teu nome. Assim diz o Senhor a Pastor Carlos, tu és uma bênção, aleluia. Mas na hora que diz desobediente, rebelde, infiel, você não põe o nome. Estás a ver? A gente escolhe o que a gente quer. Pecador. A gente quer o dízimo, mas não quer a circuncisão. Não é assim? A gente quer a bênção,
mas pensa que a bênção não inclui a disciplina. E os profetas profetizam, e nós aprendemos dessas profecias. Existem profecias que foram específicas para o povo no exílio, específicas para Israel como povo, específicas para a vinda do Messias. Isaías profetiza muito sobre o Messias, específicas sobre o futuro, que nem chegou ainda. Essas nós estamos olhando para elas e esperando, mas tem outras que já se cumpriram. E nós estamos muitas vezes falando nas nossas igrejas de profecia que não é para eles, que já se cumpriu. O que nós temos que ensinar é o que queria dizer aquela profecia. Como vocês não guardaram, e olha as consequências. Aí você prega a igreja. Aquele que não guarda os mandamentos vai ter consequência. Agora, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Vemos isso? E aí nós terminamos essa parte do livros proféticos, tanto menores como maiores. E agora nós vamos dar uma pausa para respirar, tomar um arzinho fresco e depois voltar.